Pois bem, o princípio da publicidade, todos nós sabemos que ele é um dos pilares do devido processo legal. Mas a questão que se impõe é como ele efetivamente opera na prática do processo penal brasileiro. É exatamente isso que vamos destrinchar aqui. Faremos uma imersão profunda na sua base normativa, nas suas exceções e, o que é crucial, na interpretação consolidada dos nossos tribunais. O objetivo é claro: entregar uma análise densa, técnica, para quem milita na área. Para esgotar o tema, nosso roteiro está estruturado em 5 pontos. Iniciaremos pelos fundamentos normativos, para depois adentrar nas dimensões e classificações doutrinárias. Em um terceiro momento, analisaremos a aplicação prática e as hipóteses de mitigação. Em seguida, vamos enriquecer o debate com perspectivas doutrinárias complementares e, por fim, consolidar o conhecimento com o entendimento jurisprudencial de nossas cortes superiores. Iniciemos, então. Vamos então ao nosso primeiro tópico, os fundamentos normativos. É absolutamente crucial compreender que o princípio da publicidade não é uma mera recomendação programática. Não, ele é uma imposição cogente que emana do mais alto escalão do nosso ordenamento jurídico e possui uma base, como veremos, extremamente sólida e multifacetada. Bom, o ponto de partida, como não poderia deixar de ser, é a nossa Constituição Federal. Vejam bem, o artigo 5º, inciso 60, ele é categórico. Ele estabelece a publicidade como um direito fundamental. E aqui, atenção, está o cerne da questão. A regra, a premissa maior é a publicidade. A restrição, essa é a exceção da exceção. E ela só pode ocorrer em 2 hipóteses taxativas muito bem delimitadas: a defesa da intimidade ou interesse social. Nada além disso. E a Constituição não se contenta em tratar do tema uma única vez. Ela o reforça de maneira incisiva no artigo 93, inciso 9º, já no capítulo do Poder Judiciário. Aqui, a publicidade é posta como um dever funcional do magistrado. É uma condição de validade dos atos sob pena de nulidade. Percebam a força dessa construção? A Constituição ataca o tema por 2 flancos. De um lado, como um direito fundamental do cidadão, de outro, como um dever inafastável do judiciário. Essa dupla fundamentação confere ao princípio uma robustez ímpar. E essa força normativa, ela se projeta para além das nossas fronteiras, no plano do direito internacional dos direitos humanos. O Brasil, como signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, internalizou com status supralegal o artigo 8º, que em seu item 5 consagra que o processo penal deve ser público. A ressalva contida na norma, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça, estabelece um diálogo direto com as exceções que a nossa própria Constituição já prevê. E se retrocedermos à matriz de todo o sistema de proteção, a Declaração Universal de 1948, vamos encontrar no seu artigo 11, item 1º, a publicidade do julgamento umbilicalmente ligada à presunção de inocência e às garantias de defesa. Isso demonstra de forma inequívoca que a publicidade não é um fim em si mesma. Ela é, na verdade, um instrumento essencial, uma garantia instrumental, para a concretização de um julgamento justo. Pois bem, descendo do plano constitucional e convencional para o plano infraconstitucional, o nosso Código de Processo Penal vem para materializar esse comando superior. O artigo 792, em seu caput, é de uma clareza solar, não deixa qualquer margem para interpretação divergente. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos. A regra é a publicidade. E, para arrematar a finalidade de toda essa estrutura normativa, a citação de Aquino e Nalini é perfeita. Eles sintetizam a ideia de que a publicidade é o mecanismo que viabiliza o controle popular sobre a justiça. Ou seja, em uma república onde todo o poder emana do povo, a publicidade é a ferramenta que permite que o povo, o titular soberano do poder, fiscalize o trabalho dos seus juízes. É a expressão máxima do princípio republicano no âmbito do judiciário. Superada essa análise da base normativa, vamos agora nos aprofundar nas construções doutrinárias que nos auxiliam a dissecar as diferentes facetas e dimensões do princípio. Para essa tarefa, utilizaremos a precisa taxonomia proposta pelo jurista Edilson Mongenotti Mulfin. Bonfim nos apresenta uma primeira divisão que é fundamental. Ele distingue a publicidade imediata da publicidade mediata.
A publicidade imediata é a publicidade, digamos, adintra, para dentro do processo. Ela é voltada para as partes e seus procuradores, garantindo-lhes acesso irrestrito para o pleno exercício do contraditório da ampla defesa. Já a publicidade mediata é a publicidade ad extra, para fora. É a que se dirige à sociedade em geral, manifestada pelo acesso da imprensa e do público aos julgamentos. Ele avança com uma segunda classificação que opõe a publicidade plena à publicidade restrita. A publicidade plena, ou externa, é a regra geral que já vimos, o livre acesso de qualquer do povo. A publicidade restrita, ou interna, é a exceção. E o ponto nevrálgico, o ponto de maior importância aqui, é que mesmo quando a publicidade é restrita ao público geral, ela jamais pode ser secreta para as partes. O sigilo, nunca, jamais, é absoluto para o juiz, para o membro do Ministério Público e principalmente para o defensor. Podemos então, a partir dessas classificações, sintetizar o princípio em duas grandes dimensões. Uma dimensão social, numa escala macro, que se revela como uma salvaguarda da própria democracia contra os nefastos processos secretos que são típicos de regimes totalitários. E, de outro lado, uma dimensão partidária, numa escala micro, que funciona como uma ferramenta processual indispensável, um verdadeiro catalisador do princípio do contraditório, garantindo que as partes possam efetivamente influir na construção do provimento final. Muito bem, tendo assentado as bases teóricas, vamos agora transportar essa discussão para o campo prático. Veremos como o princípio e as suas exceções se materializam no dia a dia forense, e, para tanto, não há exemplo melhor do que a análise de um ato processual central, a audiência de instrução e julgamento. A questão que se coloca para o operador do direito, para o juiz, para o promotor, para o advogado, é exatamente esta. Como, na dinâmica de uma audiência, se realiza a ponderação entre a regra geral da publicidade e as hipóteses legais que autorizam a sua mitigação? Ora, a regra é que a audiência seja de portas abertas. Contudo, a própria lei processual penal autoriza exceções. Um exemplo clássico de restrição para a defesa da intimidade ocorre nos processos que apuram crimes contra a dignidade sexual, onde se busca a todo custo proteger a vítima de uma revitimização, de uma segunda violência. Já a hipótese de interesse social encontra exemplo no que o Código de Processo Penal, no seu artigo 792, parágrafo 1º, chama de probabilidade de escândalo, como a presença de partes exaltadas que poderiam perturbar a ordem do ato e, com isso, prejudicar a busca da verdade real. Existe também uma forma de mitigação muito específica que não diz respeito ao público externo, mas sim à presença do próprio réu na sala de audiências. O artigo 217 do Código de Processo Penal é explícito. Se o magistrado verificar que a presença física do acusado pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento a uma testemunha ou ao ofendido, a ponto de prejudicar a colheita da prova, ele deve intervir. E a lei estabelece uma ordem de preferência. Primeiro, tenta-se a inquirição por videoconferência. Apenas na impossibilidade técnica é que se parte para a medida mais drástica, a retirada do réu do recinto. O procedimento do artigo 217 é, e deve ser, rigorosamente observado. Primeiro, o juiz constata o risco concreto. Segundo, prioriza a videoconferência. Terceiro, sendo esta inviável, ordena a retirada do réu. Quarto, e este é um ponto de suma importância, um ponto nevrálgico, o ato prossegue com a presença inafastável do defensor. A defesa técnica é irrenunciável. E, por fim, o quinto passo. Os motivos fáticos que levaram a essa decisão excepcional devem ser consignados expressamente na ata da audiência para permitir o posterior controle de legalidade por parte dos tribunais. Vamos agora aprofundar nossa análise trazendo as perspectivas de outros grandes doutrinadores pátrios que lançam luz sobre diferentes e importantes nuances do princípio da publicidade. Norberto Avena nos traz uma advertência fundamental. A decretação do segredo de justiça não é e não pode ser um ato de discricionariedade judicial. O juiz não pode restringir a publicidade por mera conveniência ou vontade pessoal. A decisão deve ser, obrigatoriamente, um ato vinculado, rigorosamente fundamentado e ancorado nos permissivos expressos da lei ou da Constituição. E Djalma Múcio, por sua vez, destaca a função, eu diria, profilática da publicidade.
Ele a descreve como um freio potentíssimo contra a arbitrariedade, a fraude e a corrupção. A transparência, a luz do sol, inibe o compadrio, a parcialidade. É, metaforicamente, uma verdadeira vacina contra as patologias que podem acometer o sistema de justiça. Renato Brasileiro de Lima reforça a dimensão política, a dimensão democrática do princípio. Para ele, garantir o acesso do cidadão aos autos não é um mero detalhe procedimental, mas sim uma postura de Estado, uma postura democrática. O objetivo precípio, o objetivo final, é assegurar a transparência para afastar a desconfiança da sociedade e, com isso, fortalecer a própria legitimidade do Poder Judiciário. Agora, a contribuição de Renato Marcão, essa é de uma clareza cirúrgica. Ele faz aquela distinção que vimos entre a publicidade geral para a sociedade e a publicidade especial para as partes. E a sua tese é categórica. Somente a publicidade geral pode ser restringida. A especial, o acesso das partes e seus advogados aos autos, é um direito absoluto e intangível. Qualquer decisão que ouse limitar este acesso é, nas palavras precisas dele, uma desconfortável ilegalidade e uma flagrante violação de direito fundamental. E o próprio Marcão elenca exemplos de restrições legais à publicidade geral. Temos o artigo 20º do Código de Processo Penal, que permite o sigilo no inquérito policial para assegurar a eficácia da investigação. Temos o 201, parágrafo 6º, que impõe ao juiz o dever de preservar a intimidade, a honra e a imagem da vítima. E, novamente, o já citado artigo 792, parágrafo 1º, que autoriza atos a portas fechadas para evitar escândalo ou perturbação da ordem. Finalmente, para fechar nossa análise com a necessária segurança jurídica, vamos verificar como toda essa construção teórica se traduz na prática decisória dos nossos tribunais superiores. Como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm aplicado o princípio da publicidade. No Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência é pacífica e já de longa data. Neste paradigmático julgado de relatoria do ministro Celso de Mello, a Corte Máxima reafirma com toda a sua autoridade que o regime de sigilo, o chamado segredo de justiça, é uma medida de caráter excepcionalíssimo. A regra constitucional é, e sempre será, a da mais ampla e irrestrita publicidade dos atos processuais. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, segue exatamente a mesma linha. Neste recurso e mandado de segurança, relatado pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, fica estabelecido um critério de ponderação muito claro. O mero interesse individual de uma das partes não pode, por si só, se sobrepor ao interesse público na transparência da justiça. A restrição à publicidade somente é admitida quando presentes razões concretas e legalmente autorizadoras. E para arrematar, este habeas corpus, julgado pelo STJ, também na relatoria do ministro Reinaldo Soares, reitera a máxima de forma lapidar. No ordenamento jurídico brasileiro, a regra é a publicidade. E no caso concreto analisado, o tribunal negou o pedido de sigilo, demonstrando na prática como as exceções são e devem ser interpretadas e aplicadas de forma absolutamente restritiva. Fica claro, portanto, que a transparência não é uma opção, mas sim a viga mestra que sustenta a legitimidade da justiça criminal no Estado Democrático de Direito brasileiro. Este conteúdo é uma produção exclusiva do canal youtube.com/jusgabarito.